Olá, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de auditoria das demonstrações contábeis. Hoje nós vamos abordar a NBCTA 520, que fala sobre procedimentos analíticos de auditoria, né? Numa sequência cronológica, nós estudamos a NBCTA 200, que fala sobre os objetivos gerais do auditor independente e da auditoria independente. Na sequência, nós abordamos algumas normas, mas com ênfase a NBCTA 300, que trata do planejamento de auditoria, onde nós entendemos que previamente o auditor deve planejar o seu trabalho. O auditor deve definir uma estratégia global para que o seu plano de trabalho, para que o seu programa de auditoria seja estabelecido, né? O planejamento, ele garante a eficácia do exame de auditoria. Ele garante que o trabalho será executado dentro do tempo previsto, ok? Garantindo a qualidade do exame para que o auditor possa cumprir com seu objetivo, que é emitir uma opinião segura de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de erros e distorções relevantes. Ou seja, em cada procedimento, o auditor deve ter uma segurança razoável de que não há distorção relevante. Eu falei a palavrinha procedimento, mas o que significa procedimento dentro da auditoria? Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre a NBCTA 520, que fala sobre procedimentos analíticos, certo? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso conteúdo. A norma 520, ela trata do uso de procedimentos analíticos pelo auditor com procedimentos substantivos, né? Então, é procedimentos analíticos substantivos. Essa norma trata da junção de procedimentos analíticos e procedimentos substantivos. Essa norma ela vai tratar da responsabilidade do auditor em realizar esses procedimentos próximos do final da auditoria que o auxiliam a formar uma conclusão geral. Então, pessoal, os procedimentos analíticos substantivos, ele vai ajudar o auditor a formar a sua opinião, vai ajudar o auditor a captar e formalizar as evidências que serão bases para a emissão de uma opinião. Traçando o objetivo do auditor com ênfase nesses procedimentos analíticos substantivos, é objetivo obter evidência de auditoria, ou seja, o procedimento serve para obter a evidência de auditoria relevante e confiável ao usar esses procedimentos. E também, aplicando esses procedimentos, o auditor tem como objetivo planejar e realizar procedimentos analíticos próximo do final da auditoria, que auxiliam o auditor a formar uma conclusão geral sobre se as demonstrações contábeis são consistentes com o entendimento que o auditor possui sobre a entidade. Este entendimento foi adquirido lá na fase do planejamento, né? E a execução dos procedimentos vai garantir ao auditor, ok, a consistência desse entendimento, ok? Então vamos lá, vamos conceituar agora o que significa procedimento analítico. Para fins das normas de auditoria, o termo procedimento analítico significa avaliações de informações contábeis, avaliações
de informações contábeis por meio de análise das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Então, toda vez que é relacionado um dado financeiro com um não financeiro, através de uma avaliação, nós temos um procedimento analítico. Os procedimentos analíticos compreendem o exame necessário de flutuações ou relações identificadas. Nós estudamos lá junto com a NBCTA 300, que trata do planejamento de auditoria, o termo revisão analítica. A revisão analítica que nós vimos lá, que ela é utilizada para nortear os procedimentos que serão executados em cada rúbrica de um balanço patrimonial. E essa revisão analítica é um procedimento analítico, né, que tem por objetivo fazer uma relação, análise de relação plausível entre dados financeiros e não financeiros. É o exame necessário das flutuações e ele identifica as inconsistências, possíveis inconsistências, né, com outras informações relevantes ou que diferem significativamente dos valores esperados. Então, o que significa analítico? A palavra analítico, o que significa procedimento analítico? É você avaliar isso, aquela tal conta, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que nós temos aqui um balanço patrimonial, aí nós temos aqui o grupo lá de banco, a conta Banco do Brasil, tá? Só para vocês entenderem. Então, nós temos a conta Banco do Brasil. Aí, essa conta, ela tem um saldo anterior de 100 mil. Aí, ela teve um débito de 200 mil, tá? Ela teve um crédito de 50 mil. E ela tem um saldo final 100 mais 200, 300 menos 50, 250 mil. De 250 mil, tá? Então, eu tenho esta conta. Beleza. Isso é o quê? O dado financeiro. Como que eu aplico um procedimento analítico nesta conta, né? Eu tenho que entender a flutuação e identificar as relações para que eu consiga captar alguma inconsistência com alguma informação relevante que vá me dar um norteamento. Então, eu tenho que abrir essa movimentação. Então, eu solicito para essa empresa a abertura dessa movimentação de débito e crédito. O que é esses 200 mil? O que é esses recebimentos? E o que é esses pagamentos? Vamos supor que isso aqui é no ano inteiro, tá? Vamos supor que é 2019. Então, eu tenho que entender a flutuação, receber qual que é o mês que houve mais recebimento, qual que é o mês que houve mais pagamento, que tipo de recebimento, que tipo de pagamento. Então, toda vez que eu analiso essa abertura analiticamente, eu estou aplicando um procedimento analítico, tá? Então, vamos lá. Conceituando ainda, continuando a nossa conceituação de procedimentos analíticos, né? Agora nós vamos falar do conceito de procedimento analítico substantivo, né? Não é só analítico, eu tenho duas palavrinhas aqui, ó. Eu tenho substantivos. O que significa? Analíticos / substantivos. Quando planejar e executar procedimentos analíticos substantivos isoladamente ou em combinação com testes de detalhes, tais como procedimentos substantivos, de acordo com a 330. Então, pessoal, quando eu efetuo um procedimento analítico substantivo, eu estou falando que eu vou analisar
detalhar, né? Analisar, e vou aplicar teste de detalhes. Deixa eu fazer um D aqui, perdão. Teste de detalhes. Mas o que significa teste de detalhes? Teste de detalhes, nós podemos definir um exemplo que é o teste documental. É quando no procedimento de auditoria, o auditor precisa de olhar, inspecionar aquele detalhe para que ele consiga ter uma segurança, emitir uma opinião sobre tal, tal objeto auditado. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, ó. Vamos supor que nós analisamos os recebimentos e os pagamentos analiticamente do Banco do Brasil e nós fizemos uma seleção dos principais recebimentos e dos principais pagamentos e solicitamos ao departamento financeiro os comprovantes de pagamentos e recebimentos com respectivos documentos suportes. Quando eu falo documento suporte, eu estou falando que, por exemplo, o recebimento eu quero a nota fiscal que foi recebida, o pagamento eu quero a nota fiscal, o contrato de compra ou de venda. Toda a documentação que suporta aquela operação. Após a inspeção dessa documentação, o que significa essa? Quando eu inspeciono essa documentação, eu estou aplicando um teste de detalhe. Então, o procedimento analítico barra substantivo é esse procedimento mais completo, que eu analiso, entendo a flutuação, entendo, delimito e eu ainda aplico um teste de detalhes, tá bom? Que está ligado principalmente ao teste documental. De acordo com a norma, o auditor deve, ao aplicar o procedimento analítico substantivo, aplicar a adequação de procedimentos analíticos substantivos específicos para determinadas afirmações, sempre observando aos riscos avaliados de distorção. Nós teremos uma aula específica para abordarmos esses riscos, tá? E o auditor deve também avaliar a confiabilidade dos dados, né? Para executar esse teste de detalhe, esse teste documental, qual que é a confiabilidade daquele documento disponibilizado pelo cliente? O auditor tem que sempre estar em alerta, ceticismo profissional, né? Então, ele deve avaliar a confiabilidade dos dados, como valores registrados, índices, levando sempre a fonte, comparabilidade, natureza, relevância das informações disponíveis e controles. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o cliente me forneceu um extrato bancário e eu percebo que aquele extrato bancário não tem logomarca. Já é um indício que coloca em xeque a confiabilidade daquele documento. Também o auditor deve desenvolver uma expectativa de valores registrados. Ele deve avaliar se a expectativa é suficientemente precisa para identificar a distorção, seja individualmente ou em conjunto com outras distorções. E o auditor também deve determinar o valor de qualquer diferença entre valores registrados e valores esperados, que seja aceitável sem exame adicional. Então, veja que o procedimento analítico substantivo, ele vai determinar a adequação dos procedimentos, deve determinar a adequação dos procedimentos para determinadas informações, deve avaliar a confiabilidade dos dados, desenvolver uma expectativa e sempre determinar valor de qualquer diferença entre valores registrados e valores esperados, que seja aceitável sem exame adicional. E quando há distorção nesses procedimentos? Eu executei um procedimento analítico substantivo e apurei uma distorção relevante. O que deve ser realizado? O que deve ser feito? Qual medida deve ser tomada? A norma diz: se os procedimentos analíticos executados
de acordo com a norma, identifica flutuações ou relações inconsistentes com outras informações diferentes ou que difiram dos valores esperados de maneira significativa, ou seja, eu confrontei lá um relatório de contas a pagar, de contas a receber, um relatório financeiro de contas a receber com a movimentação do contas a receber do saldo por mês e apurei uma divergência relevante. Um exemplo, o auditor deve examinar as diferenças por meio de, primeiro passo é indagar a administração e obter sempre a evidência de auditoria apropriada e relevante para as respostas da administração. Então vamos supor, apurei uma diferença, indaguei a administração. Vamos colocar aqui um exemplo prático para que fique mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu estou auditando parte de empréstimos e financiamentos, certo? Eu solicitei os controles de endividamento da empresa, né, de contas a pagar, os saldos de endividamento, e eu confrontei com o saldo contábil registrado na contabilidade. E eu fui mais além, eu realizei um procedimento analítico, eu identifiquei as movimentações ocorridas, registradas na contabilidade ao longo dos meses em um ano, na rúbrica de empréstimos e endividamentos. Eu verifiquei, conforme a minha análise, meu procedimento analítico, que o mês de fevereiro foi o mês em que eu tive mais captação de empréstimos. Ou seja, dentro da minha análise comparativa mensal, a curva no mês de fevereiro está acentuada, porque os empréstimos e financiamentos foram adquiridos conforme o registro contábil em fevereiro. Só que quando eu analisei aquele procedimento, né, aquele procedimento do teste de detalhe, quando eu inspecionei os contratos de empréstimos e endividamentos, eu constatei que todos os contratos estão com datas de emissão no segundo semestre a partir de junho. Ou seja, eu tenho uma diferença, uma distorção. Como que na minha contabilidade os empréstimos e endividamentos houve um registro acentuado em fevereiro, sendo que a maioria dos meus contratos foram emitidos no segundo semestre daquele ano. Então, nesse momento, a partir do momento que eu me deparo com alguma distorção, com alguma informação que não está batendo, o primeiro procedimento é indagar a administração. Vamos supor que eu indaguei a administração e a administração me disse que os contratos foram emitidos incorretamente pelo banco, ok? Eu vou me contentar com essa informação? Não. Eu preciso de evidência de auditoria apropriada para que a resposta da administração seja suportada. O meu ceticismo profissional vai falar mais alto. Eu preciso da prova, da evidência de que a administração está correta. Então, eu vou solicitar a evidência desta afirmação à administração. Um exemplo hipotético. Também eu preciso aplicar outros procedimentos de auditoria, caso seja necessário. Sempre ao que nós falamos sobre ceticismo profissional e julgamento profissional lá na NBCTA 200. O auditor, ele tem um programa de auditoria onde ele determina quais procedimentos serão realizados em cada conta do balanço patrimonial. Porém, todavia, entretanto, no processo pode ser necessário o estendimento de outros procedimentos baseados no ceticismo profissional e julgamento profissional do auditor independente. A NBCTA 520, ela também define
Procedimentos analíticos geral. O que é esse procedimento? Qual que é a definição de procedimentos analíticos geral? Os procedimentos analíticos incluem, por exemplo, levar em considerações comparações. Sempre, essa é a palavrinha-chave de procedimentos analíticos. Comparação das informações contábeis e financeiras da entidade. Neste processo de comparação, que é a realização do procedimento analítico, o auditor ele tem que comparar informações atuais com períodos anteriores. Então é muito importante que o auditor compare, por exemplo, a receita de 2019 com a receita de 2018. Eu estou comparando o comportamento das contas em períodos distintos. Uma análise bem efetiva é aquela que eu comparo no mínimo 3 exercícios. Claro que vai depender do perfil da empresa, da atividade econômica e da realidade econômica que ela está inserida. Também, né, no processo de procedimentos analíticos, ele consegue prever resultados, né? Então, assim, orçamentos, ou previsões, ou expectativas, estimativas, tudo isso, estimativa de depreciação, estimativa de juros, tudo isso é visto no procedimento analítico. Também as informações de entidade do mesmo setor de atividade. Eu estou comparando informações. Por exemplo, eu estou auditando uma revenda agrícola. Eu posso, nesse procedimento analítico, que é a revisão analítica, eu posso comparar informações de uma empresa com uma outra empresa do mesmo setor. Claro que isso tudo tem que ter uma relação, como a comparação entre índices de vendas e contas a receber com as médias do setor ou com outras entidades de porte comparável do mesmo setor. Existe algumas associações de atividades, alguns órgãos que eles publicam relatórios periódicos sobre índices econômicos, financeiros, sobre determinadas atividades. Então eu tenho que me atentar a isso. Aquele cliente que eu estou auditando tem algum órgão regulador que me forneça algum índice para que eu possa comparar, que forneça algum índice de mercado? Também, no processo de procedimento analítico geral, eu consigo, entre elementos de informações, comparar entre elementos das informações contábeis que se esperaria que se adequasse a um padrão previsível com base na experiência da entidade. Experiência, a gente está falando do histórico, né? Como que aquela empresa se comportou? Por exemplo, margem bruta. Margem bruta é o quê? É a receita bruta, certo? Menos as deduções, ok? Eu tenho uma receita líquida, menos o custo, eu tenho uma margem bruta. Então, qual que é a margem bruta, que é o lucro bruto, né? Qual que é o lucro bruto nos últimos 5 anos? Qual que é a experiência da entidade? Ela sempre aumentou 5%, diminuiu, aumentou, por que diminuiu? Porque aumentou. São informações que eu comparo no procedimento analítico geral. Também comparo entre informações contábeis e informações não contábeis relevantes, como custos com folha de pagamento e número de empregados. Então, por exemplo, eu olho lá no meu balancete e percebo que a movimentação lá de despesa com salários, um valor exorbitante, relevante. Aí eu pego lá quantos funcionários tem. Tem um número pequeno de funcionários, tem alguma coisa errada. Pego a folha de pagamento e constato que tem simplesmente 10 funcionários. E eu tenho lá um valor exorbitante de despesas com salários. O que pode estar acontecendo? Será que tem funcionário sem registro? Então eu começo a ter questionamentos sobre essa análise analítica geral. Em suma, o que nós temos que determinar aqui, que podem ser usados diversos métodos para executar procedimentos analíticos.
E esses métodos variam desde a realização de comparações simples até análises complexas, usando técnicas e estatísticas avançadas. Então, quando eu falo de análise geral, procedimento analítico geral, eu posso ter uma análise simples, como eu citei anteriormente, comparar o volume de despesas com salário com a quantidade de funcionários vigentes na empresa, ou até cálculos matemáticos complexos. Depende muito da experiência e do objetivo do auditor para a obtenção de uma segurança razoável. Ainda falando, agora nós vamos falar sobre procedimentos analíticos, mas os procedimentos analíticos substantivos, que é a junção lá com o teste de detalhes, tá? Os procedimentos substantivos do auditor no nível de afirmações pode ser de testes de detalhes, procedimentos analíticos substantivos, ou uma combinação dos dois. A decisão sobre quais procedimentos de auditoria aplicar, incluindo a decisão sobre a utilização de procedimentos analíticos substantivos, baseia-se no julgamento profissional do auditor sobre a eficácia e eficiência esperada dos procedimentos de auditoria disponíveis para reduzir o risco de auditoria. Sempre o objetivo é reduzir o risco, porque a auditoria ela não consegue ser absoluta, ela trabalha com segurança razoável. Então, por isso que sempre a meta é aplicar um procedimento sempre reduzindo o risco. O que é o risco de auditoria? Risco de não captar uma distorção. Os procedimentos analíticos substantivos são geralmente mais aplicáveis a grandes volumes de transações, que tendem a ser previsíveis ao longo do tempo. Ou seja, eu aplico, faço análise documental, faço seleção para analisar naquelas a grandes volumes de transações. Por exemplo, conta de faturamento, que tem um grande volume de transações de notas fiscais, contas a receber, fornecedores. Então, algumas contas do balanço contábil têm transações mais relevantes. A aplicação de procedimentos analíticos planejados baseia-se na expectativa de que existe relação entre os dados e que as relações continuam na ausência de condições conhecidas que indicam o contrário. Então, basicamente, aqui está falando o seguinte, que eu posso aplicar procedimentos analíticos substantivos e eles são geralmente aplicados em contas com volume de transações relevantes. Em alguns casos, mesmo um modelo de previsão não sofisticado pode ser eficaz como procedimento analítico. Por exemplo, quando a entidade tem um número conhecido de empregados com salários fixos durante o período, pode ser possível para o auditor usar esses dados para estimar os custos totais com folha de pagamento para o período com um alto grau de precisão, fornecendo dessa maneira evidência de auditoria para um item significativo das demonstrações contábeis e reduzindo a necessidade de executar testes de detalhes para a folha de pagamento. Por exemplo, o que está dizendo aqui? Que em alguns casos existe a possibilidade do auditor simplificar a sua análise e obter uma segurança razoável. Por exemplo, se eu tenho 10 funcionários numa empresa e eles são fixos, né? E cada um recebe R$1.000. Se cada funcionário recebe R$1.000, folha de pagamento mensal vai ser R$10.000. 10 vezes R$1.000. Então, se eu multiplico por 12, eu tenho que ter lá no meu resultado uma despesa com salário de R$12.000. Então, eu consigo, através de um cálculo global, na prática nós chamamos de cálculo global, eu consigo aplicar um cálculo global que não será necessário aplicar teste de detalhe, ver olerite, ver comprovante de pagamento e tudo. Eu vou conseguir minimizar o meu procedimento, porém sem prejudicar a garantia da segurança razoável de que aquela conta está livre de distorção. Então, claro, isso o auxílio do julgamento profissional e da experiência do auditor e do seu ceticismo vai ajudar a conduzir esse processo. Agora, se é algo mais complexo que não tem como aplicar teste global, aí eu preciso aplicar análise e mais o procedimento substantivo, tá bom? A determinação da adequação de procedimentos analíticos substantivos específicos é influenciada pela natureza da afirmação
e pela avaliação do auditor sobre os riscos de distorção relevante. Por exemplo, se os controles sobre o processamento de pedidos de venda são deficientes, o auditor pode confiar mais em testes de detalhe do que em procedimentos analíticos substantivos para afirmações relacionadas aos contas a receber. Então, nada mais é do que o seguinte. A junção procedimento analítico substantivo é que eu tenho que analisar, eu tenho que abrir, eu tenho que entender, eu tenho que indagar, eu tenho que comparar. Se a empresa tem um controle sobre algo que eu estou auditando e é eficiente, por exemplo, se os controles sobre o processamento de pedido de venda são deficientes, o auditor, se é deficiente, o auditor vai confiar mais no teste de detalhe. Ele precisa ter uma amostra maior para inspecionar teste documental para que ele possa ter uma segurança razoável de que não tem erro, não tem distorção. Agora, por isso que a parte de avaliação de controle interno no planejamento é fundamental. Se o auditor ele confia que aquele controle ele é efetivo, então nós vamos minimizar os testes de detalhes, ok? E vamos focar mais no teste analítico substantivo. Por quê? Porque o teste de detalhe, que geralmente é o teste documental, ele é mais moroso, demora mais um tempo, a empresa tem que separar a documentação, tem que fornecer a equipe, o auditor tem que inspecionar documento por documento, a equipe de auditoria e tudo mais, né? Então, nesse contexto, se a empresa conhece, garante o controle, a eficácia do controle, se a auditoria garante a eficácia do controle interno da empresa, esses testes de detalhes serão minimizados, consequentemente, menos horas será gastado, né, naquele determinado projeto. Procedimentos analíticos substantivos específicos também podem ser considerados adequados quando são realizados testes de detalhes para a mesma afirmação. Por exemplo, ao obter evidência de auditoria referente à afirmação de avaliação para saldos de contas a receber, o auditor pode aplicar procedimentos analíticos nas contas de receber, ou seja, analisar, comparar a flutuação, a movimentação do contas a receber, classificando por idade, né? Qual eu vou receber X% em 30 dias, Y em 60, Z em 90, 180 e tanto há mais de um ano. Mapear a idade de vencimento dos títulos, além de executar testes de detalhes dos recebimentos subsequentes para determinar a possibilidade de cobrança dos contos a receber. Então, tudo isso... Então, na maioria dos procedimentos de auditoria, é aplicado essa junção de procedimento analítico substantivo, né, mais testes de detalhes quando necessário, tá bom? Agora vamos comentar sobre a confiabilidade dos dados, né? A confiabilidade dos dados é influenciada por sua fonte e natureza e depende das circunstâncias em que foram obtidos. Consequentemente, os seguintes aspectos são relevantes ao determinar se os dados são confiáveis para a elaboração de procedimentos analíticos substantivos. Então, é muito importante, na aplicação dos procedimentos analíticos substantivos, que o auditor tenha confiança dos dados disponibilizados. Quais são as fontes das informações desses dados que foram disponibilizados? Se é fonte independente, externa ou se é da própria empresa. Por exemplo, vamos supor que a empresa precise de uma informação sobre um litígio judicial. Qual informação tem mais relevância para o auditor? A informação fornecida pelo gerente da empresa ou pelo advogado, que é uma figura independente? Com certeza, quanto mais independência tiver a informação, maior segurança ela vai ter. Também, sobre o processo de confiabilidade dos dados,
Na comparabilidade das informações disponíveis, é possível, por exemplo, que os dados de um setor amplo precisem ser complementados para serem comparáveis com os da entidade, que produz e vende produtos especializados. Então, eu posso comparar dados e informações para garantir a confiabilidade daquelas informações. Um exemplo. Vamos supor que a empresa me passou uma cotação, eu estou auditando uma empresa agrícola, e a empresa me passou lá umas notas fiscais, onde a soja estava custando R$ 80 a saca. Mas daí eu tenho naquele respectivo mês. Só que daí eu vou lá num órgão regulador de cotação e verifico que, na verdade, naquele período a saca estava R$ 60. Opa, tem uma distorção muito relevante. Por que você vendeu mais caro? O que aconteceu? Na verdade é o inverso. Vamos inverter. Vamos supor que eu estou lá analisando uma nota fiscal em que a saca é R$ 60. Foi vendida a R$ 60 de soja. Só que eu verifico que naquele mês a saca estava R$ 80. Por que a empresa faturou 60, sendo que a cotação estava 80? Ah, porque o produto já estava vendido, já tinha firmado o contrato de compra e venda, fixado o preço. Opa, eu vou entender, vou indagar e vou ter que ter a evidência apropriada daquela informação. Natureza e relevância das informações disponíveis. Por exemplo, se os orçamentos foram estabelecidos como resultados a serem esperados ou metas para serem alcançadas. Controles sobre a elaboração das informações que são planejadas para assegurar sua integridade, precisão e validade. Qual que é o controle daquela informação que me foi fornecida? Por exemplo, vamos lá. Me forneceram um orçamento. Qual que é o controle sobre a elaboração? Quem elabora, como que é elaborado? Tem revisão ou não? Tem manutenção do orçamento? Ou então, me forneceram um controle de imobilizado. Como que vocês controlam um imobilizado da empresa? Tem processo de inventário? Tem sistema? É planilha, não é? Como que funciona? Tudo isso é colocado em xeque na verificação da confiabilidade dos dados. Eficácia dos controles internos. O auditor pode considerar testar a eficácia operacional dos controles se houver sobre a elaboração das informações das entidades usadas pelo auditor na execução de procedimentos analíticos substantivos em resposta aos riscos avaliados. Então, basicamente, a eficácia do controle interno fala justamente que quando a empresa de auditoria, a firma de auditoria, o auditor independente consegue garantir a eficácia do controle interno, os testes de detalhes serão minimizados. Consequentemente, quando esses controles são eficazes, o auditor geralmente tem uma segurança maior na confiabilidade das informações e, portanto, os resultados dos procedimentos analíticos, podendo diminuir a extensão do teste de detalhe. A eficácia operacional dos controles sobre informações não contábeis pode, muitas vezes, ser testadas juntamente com outros testes de controle. Por exemplo, ao estabelecer controles sobre o registro de unidades de vendas, nessas circunstâncias, o auditor pode testar a eficácia operacional dos controles sobre os registros de unidades de venda juntamente com os testes da eficácia operacional dos controles sobre o processamento de faturas de venda. Alternativamente, o auditor pode considerar se as informações foram submetidas a teste de auditoria. Já lá na IBCTA 500, no item 10, estabelece requisitos e fornece orientação para a determinação dos procedimentos de auditoria a serem realizados sobre as informações que são usadas para os procedimentos analíticos substantivos. Então, ou seja, se o controle interno tem uma eficácia, é eficiente, né, o auditor vai suportar mais no procedimento analítico e substantivo quando necessário, sem a necessidade da aplicação de testes de detalhes, que consequentemente exige maior tempo, maior hora no cliente pela equipe de auditoria, ok? Então nós estamos concluindo a nossa aula hoje sobre a NBCTA 520, que fala sobre procedimentos analíticos, ok? Então é isso.
uma sequência cronológica. É importante que vocês sempre tentem comparar as normas. As normas de auditoria elas não estão soltas, elas se conversam o tempo todo. Então, nós vimos a NBCTA 200 que fala sobre os objetivos, a NBCTA 300 que fala sobre o planejamento, que é algo prévio antes da equipe entrar em campo. E agora nós estamos vendo a norma dos procedimentos, entendendo melhor o que é procedimento analítica. Eu agradeço a sua companhia, sua participação. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.